Você já percebeu uma mudança no seu relacionamento ao longo dos anos? O que antes parecia ser um amor profundo e admirável pode agora se transformar em frustração, distância ou até ressentimento. Muitos casais de longa data vivenciam isso, e não é apenas um mistério, existem razões práticas reais por trás disso. Neste vídeo, vamos desvendar por que os sentimentos das mulheres em relação aos seus maridos muitas vezes mudam com o tempo e, mais importante, como os casais podem lidar com esses desafios para construir um relacionamento mais forte e gratificante. Fique conosco até o final, porque compreender essas ideias pode ser a chave para transformar seu casamento e redescobrir o amor que os uniu. Antes de começarmos, eu ficaria muito grato se você pudesse curtir este vídeo, ajudando a espalhar essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você já passou por essa experiência, compartilhe com a gente como conseguiu superar. Sua história pode inspirar e até salvar outros casamentos. Número 1. O passar do tempo e as expectativas em mudança. Uma das razões mais fundamentais para que as mulheres comecem a sentir uma desconexão crescente com seus maridos é o inevitável passar do tempo. Quando duas pessoas se conhecem e se apaixonam, o relacionamento geralmente é repleto de excitação, paixão e um senso de novidade. Nos primeiros dias, elas veem o melhor uma da outra, aceitando os defeitos e as peculiaridades de seus parceiros como parte de seu charme. Elas são impulsionadas pela esperança e pela visão idealista de um futuro compartilhado, acreditando que o amor será o suficiente para sustentar o relacionamento diante de qualquer obstáculo. No entanto, à medida que os anos passam, essas visões idealizadas podem começar a entrar em choque com as realidades da vida diária. As responsabilidades aumentam, estressores externos como as demandas profissionais, pressões financeiras ou cuidado com os filhos ganham destaque, e o relacionamento que antes parecia sem esforço agora exige dedicação consciente. À medida que as pessoas amadurecem, elas inevitavelmente evoluem, moldadas pelas experiências, desafios e o crescimento pessoal. Infelizmente, nem todos os casais crescem na mesma direção. Alguns desenvolvem uma conexão mais profunda, enquanto outros se veem se distanciando, incapazes de reconciliar as mudanças nas suas personalidades, necessidades e aspirações. No início de um casamento, uma mulher pode admirar a ambição do marido, sua natureza espontânea ou sua capacidade de levar as coisas a sério de forma leve. Ela pode achar os pequenos hábitos dele encantadores, como o fato de ele esquecer de guardar as meias ou contar as mesmas piadas repetidamente. Contudo, com o tempo, o que antes parecia encantador pode se tornar uma fonte de frustração. A mesma ambição que ela admirava pode agora parecer um vício em trabalho, deixando-a sentindo-se negligenciada. Sua atitude leve pode passar a ser vista como irresponsabilidade ou falta de seriedade. Aqueles pequenos hábitos que antes eram ignorados podem agora se tornar fontes constantes de irritação. À medida que as pessoas mudam, também mudam suas expectativas em relação ao amor, à parceria e ao cumprimento emocional. No início de um casamento, uma mulher pode tolerar a falta de habilidade de comunicação do marido, sua relutância em ajudar nas tarefas de casa ou sua indisponibilidade emocional. Mas, à medida que ela amadurece, pode começar a esperar mais, não apenas em termos de responsabilidades compartilhadas, mas também em profundidade emocional e conexão. Muitas mulheres chegam a um estágio em que já não têm paciência para problemas não resolvidos ou pequenas irritações que antes pareciam insignificantes. Elas buscam um relacionamento que seja recíproco, no qual se sintam ouvidas, valorizadas e compreendidas. Além disso, mudanças sociais e experiências pessoais influenciam como as mulheres percebem seus papéis dentro do casamento. Em décadas passadas, muitas mulheres eram condicionadas a aceitar certas dinâmicas nos relacionamentos, como o marido sendo o principal tomador de decisões e a esposa cuidando da maior parte das tarefas domésticas e emocionais. Porém, com a mudança de perspectiva ao longo do tempo, muitas mulheres começam a reavaliar o que querem da vida e se o casamento está alinhado com essas expectativas. Se elas se sentem estagnadas, não ouvidas ou emocionalmente insatisfeitas, a sensação de desconexão se aprofunda. No final, o passar do tempo não é o problema em si, mas sim como os indivíduos lidam com esse tempo juntos. Casais que continuam a nutrir seu relacionamento, adaptando-se às mudanças e crescendo em harmonia, frequentemente mantêm uma conexão forte. No entanto, para aqueles que não conseguem lidar com as mudanças graduais nas expectativas, nas necessidades emocionais e no crescimento pessoal, o resultado geralmente é um distanciamento emocional difícil de superar. Número 2. A mudança de papéis e o desbalanceamento das responsabilidades. À medida que as mulheres envelhecem, elas se tornam mais conscientes da mudança nas dinâmicas de seu relacionamento, especialmente em relação aos papéis dentro da casa.
No começo do casamento, as responsabilidades podem parecer equilibradas, ou pelo menos gerenciáveis, mas com o tempo, muitas mulheres se veem carregando uma quantidade desproporcional de trabalho, tanto físico quanto emocional. As mulheres frequentemente têm que conciliar múltiplos papéis exigentes, desde gerenciar suas carreiras e finanças até criar os filhos, supervisionar a educação deles, manter a casa e garantir a estabilidade emocional da família. Mesmo em relacionamentos modernos, onde os homens estão mais envolvidos do que nas gerações anteriores, ainda existe uma expectativa subjacente de que a mulher será a principal cuidadora, a organizadora e o pilar emocional da casa. Esse trabalho invisível, mas essencial, muitas vezes denominado como trabalho emocional, inclui desde lembrar aniversários e marcar consultas médicas até resolver conflitos entre filhos e gerenciar o calendário social da família. Em alguns casamentos, esse desequilíbrio se torna ainda mais evidente à medida que os filhos crescem e começam a ganhar mais independência. Embora se possa supor que as responsabilidades parentais diminuam à medida que as crianças se tornam mais autossuficientes, a realidade é que o papel da mãe muitas vezes muda, em vez de diminuir. Ela passa a assumir novas responsabilidades, ajudando com dificuldades emocionais, orientando na parte acadêmica e no planejamento de carreira, muitas vezes enquanto cuida de pais idosos e de um trabalho exigente. Se o marido tem sido relativamente passivo nessas áreas ao longo do casamento, o contraste se torna mais evidente e ela pode começar a sentir um descompasso ainda maior. Sentir um profundo cansaço e frustração é algo muito comum, e uma fonte significativa de ressentimento pode surgir quando a mulher sente que está carregando a maior parte dessas responsabilidades sozinha, enquanto o marido permanece alheio ou desengajado. Em alguns casos, os homens podem presumir que, por fornecerem financeiramente, sua contribuição é suficiente, sem perceber o imenso desgaste mental e emocional que isso causa às suas esposas ao longo do tempo. Essa dinâmica pode criar uma desconexão crescente. Uma mulher que antes se sentia próxima do marido pode começar a perceber que está navegando pela vida sozinha dentro do casamento. O peso emocional de manter a casa, cuidar dos filhos, trabalhar e muitas vezes gerenciar o bem-estar dos membros da família estendida pode se tornar avassalador quando não há parceria nessas responsabilidades. A mulher pode começar a se sentir desvalorizada, invisível ou não reconhecida. O peso de gerenciar tudo pode gradualmente desgastar a conexão emocional que ela tinha com o marido, fazendo com que se sinta cada vez mais distante dele. Se isso não for resolvido, esse desequilíbrio pode causar danos duradouros ao relacionamento. Mulheres que se sentem sem apoio podem se afastar emocionalmente, investir mais tempo e energia nos filhos, na carreira ou em interesses pessoais, e se desconectar do vínculo marital. Nos piores casos, a mulher pode perceber que está mais feliz ou em paz quando o marido não está por perto, sinalizando uma ruptura ainda mais profunda no relacionamento. Essa dinâmica em evolução é uma das principais razões pelas quais muitas mulheres, especialmente em casamentos de longa duração, começam a questionar sua felicidade e realização dentro da relação. Isso destaca a importância da comunicação aberta, da divisão das responsabilidades e da apreciação mútua, para garantir que ambos os parceiros se sintam valorizados e apoiados. Sem esse equilíbrio, o ressentimento pode se acumular silenciosamente ao longo do tempo, deixando um casamento que antes era cheio de amor sobrecarregado pelas expectativas não faladas e pelo trabalho não reconhecido. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses ensinamentos úteis, por favor, comente e dê o seu like, que para nós é muito importante. Agradeço pelo seu tempo valioso. Número 3. Insatisfação no relacionamento íntimo. A intimidade sexual é frequentemente um componente crítico de um casamento forte e satisfatório. Ela serve não apenas como uma conexão física entre os parceiros, mas também como um laço emocional e psicológico que reforça a proximidade, confiança e afeição mútua. No entanto, à medida que o tempo passa, vários fatores podem levar ao declínio da intimidade, deixando um ou ambos os parceiros se sentindo insatisfeitos, desconectados ou até rejeitados. Para muitas mulheres, as mudanças fisiológicas causadas pelo envelhecimento, flutuações hormonais ou condições de saúde, como a menopausa, podem impactar significativamente o desejo de intimidade. A diminuição dos níveis de estrogênio pode levar à redução da libido, secura vaginal, desconforto durante a relação sexual e cansaço geral. Além disso, estressores externos, como pressões no trabalho, responsabilidades de cuidar de outros ou sobrecarga emocional, podem diminuir ainda mais o interesse da mulher por intimidade física. Por outro lado, os homens também podem experimentar mudanças na saúde sexual e no comportamento à medida que envelhecem. Alguns homens enfrentam a queda dos níveis de testosterona, disfunção erétil ou uma capacidade reduzida de manter a intimidade como antes. Em outros casos, eles podem se tornar emocionalmente distantes, preocupados com o trabalho ou tomar a presença da parceira como garantida,
levando ao descuido involuntário das necessidades emocionais e físicas das esposas. Quando o marido deixa de demonstrar afeto por meio de pequenos gestos, conversas significativas ou proximidade física, a esposa pode começar a se sentir emocionalmente isolada. À medida que a intimidade diminui, a mulher pode começar a se sentir indesejada, não apreciada ou desconectada do marido. Se suas necessidades emocionais e físicas permanecem sem atenção por um longo período, ela pode começar a sentir frustração, solidão ou até ressentimento. Essas emoções podem gradualmente corroer a base do amor e da cumplicidade dentro do casamento. Além disso, a falta de intimidade não impacta apenas o quarto, mas muitas vezes se reflete em outros aspectos do relacionamento. A ausência de toques afetuosos, brincadeiras ou momentos compartilhados de vulnerabilidade pode criar um fosso emocional que deixa ambos os parceiros se sentindo distantes. Sem comunicação aberta e um esforço mútuo para reavivar a intimidade, o relacionamento pode continuar a sofrer, levando a uma distância emocional ainda maior e insatisfação. Manter a intimidade no casamento exige esforço contínuo, compreensão e disposição para se adaptar às necessidades em constante mudança de cada um. Conversas honestas sobre desejos, preocupações e bem-estar emocional podem ajudar os casais a navegar pelos desafios inevitáveis que surgem. Buscar orientação profissional, explorar novas maneiras de se conectar ou simplesmente fazer um esforço para mostrar apreço e afeto pode ser fundamental para restaurar a proximidade emocional e física que fortalece um casamento. Número 4. Conflitos não resolvidos e falta de comunicação. Uma das razões mais comuns para o desgaste do casamento é a falha na comunicação, especialmente quando o relacionamento se torna confortável e estável ao longo do tempo. Nos primeiros estágios de um relacionamento, ambos os parceiros geralmente fazem um esforço para se conectar, discutir seus sentimentos e resolver conflitos. No entanto, à medida que os anos passam e a empolgação inicial desaparece, os casais podem cair em rotinas que carecem da profundidade das conversas significativas. Quando a comunicação falha, pequenos problemas que antes pareciam insignificantes frequentemente não são resolvidos. Esses problemas não resolvidos, sejam sobre questões cotidianas, necessidades emocionais não atendidas ou desacordos recorrentes, podem acumular-se silenciosamente ao fundo, crescendo e tornando-se problemas maiores, mais difíceis de ignorar. Para muitas mulheres, o sentimento de não serem ouvidas ou compreendidas pode ser extremamente doloroso. Elas podem trazer preocupações, frustrações ou necessidades emocionais para os parceiros, apenas por se sentirem rejeitadas ou invalidadas. Com o tempo, essa falta de validação pode criar um afastamento emocional, à medida que a mulher começa a se retrair para se proteger da decepção. O sentimento de não ser vista ou ouvida muitas vezes se intensifica com a indiferença do parceiro ou com a falta de reconhecimento do peso emocional em questão. Quando isso se torna um padrão, a conexão emocional que antes unia o casal começa a se desgastar, deixando espaço para insatisfação e frustração. Esse afastamento emocional pode se manifestar de várias formas. Inicialmente, pode aparecer como desinteresse sutil nas conversas diárias ou como tentativas menos frequentes de se conectar pessoalmente. Com o tempo, porém, pode se aprofundar em um sentimento crescente de ressentimento e amargura, especialmente se os problemas não resolvidos permanecerem sem serem falados. Questões que poderiam parecer menores, como um desacordo sobre as tarefas domésticas ou como gastar o tempo livre, podem ganhar maior importância quando são constantemente ignoradas ou minimizadas. À medida que os conflitos não resolvidos se acumulam, a confiança começa a se romper, e o distanciamento emocional se torna mais pronunciado. A gama de problemas não resolvidos pode variar amplamente, desde dificuldades financeiras e diferentes abordagens parentais até brechas mais profundas na confiança, como a infidelidade. Em muitos casos, esses problemas nunca são totalmente discutidos ou resolvidos. Número 5. Crescimento pessoal e autoconsciência. À medida que envelhecemos, todos passamos por um processo natural de crescimento pessoal. Para as mulheres, esse processo pode ser ainda mais notável, à medida que enfrentam mudanças significativas em várias áreas da vida. A jornada de autodescoberta pode ser desencadeada por eventos de vida, mudanças físicas ou até pela transição de um papel importante, como a maternidade. Um dos momentos mais marcantes pode ser quando as mulheres entram na fase do ninho vazio, onde seus filhos se tornam mais independentes. A vida, que antes girava em torno dos filhos, passa a criar um espaço de introspecção. Muitas mulheres, ao se verem com mais tempo livre, começam a refletir sobre o que querem para si mesmas, além de seus papéis de mãe, esposa ou cuidadora. Essa reflexão pode fazer com que elas reavaliem suas metas, seus desejos e sonhos que, muitas vezes, foram adiados por anos. Mudanças de vida como uma nova carreira ou novos interesses também podem ser gatilhos para esse crescimento.
Essa fase traz um desejo profundo de buscar mais do que apenas o papel de esposa ou mãe. As mulheres podem se perguntar se estão verdadeiramente felizes em seu casamento ou se estão se sentindo realizadas com suas escolhas. Esse desejo de mudança pode ser um momento de reinvenção, onde as mulheres exploram novos caminhos, como uma nova carreira, hobbies esquecidos ou outras paixões que estavam de lado. No entanto, durante esse processo, muitas podem começar a perceber que seus parceiros não passaram por um crescimento semelhante. Isso pode gerar frustração, pois enquanto elas estão se descobrindo, seus maridos podem continuar com as mesmas rotinas ou expectativas. Essa desconexão emocional pode surgir, especialmente se a comunicação entre o casal não for aberta. No entanto, essa fase de autodescoberta é crucial para que as mulheres possam se reconectar consigo mesmas, encontrar um novo propósito e explorar suas próprias aspirações. Número 6. Mudanças na aparência física e atração. A aparência física é uma parte importante da atração dentro de um relacionamento, mas ela é apenas um aspecto do que realmente mantém a conexão. No entanto, à medida que as mulheres envelhecem, elas podem passar por mudanças físicas que afetam como se sentem consigo mesmas e como percebem a atração em seu relacionamento. Mudanças como ganho de peso, rugas e alteração na forma do corpo são naturais com o tempo. No entanto, essas mudanças podem afetar a autoestima de uma mulher. Ela pode começar a sentir que não é mais tão atraente para seu parceiro, especialmente se perceber que o afeto do marido diminuiu. O casamento, que antes estava cheio de pequenas demonstrações de carinho e atração, pode começar a perder esses gestos. Isso pode levar a sentimentos de rejeição, como se sua aparência não fosse mais apreciada. Além disso, o marido pode também passar por suas próprias mudanças físicas ou emocionais, o que pode resultar em uma falta de atenção e carinho. A ausência de elogios, toques carinhosos ou momentos íntimos pode criar um distanciamento emocional no relacionamento. Esse afastamento pode fazer com que a mulher questione sua própria autoestima, pois começa a se sentir emocionalmente isolada e fisicamente invisível. Nessa fase, a comunicação se torna essencial. As mulheres precisam sentir que ainda são desejadas e apreciadas, não apenas pela sua aparência, mas também pelo seu valor como parceiras e pessoas. Para manter a atração no relacionamento, é fundamental que ambos os parceiros se esforcem para manter a conexão emocional e o carinho, independentemente das mudanças físicas. Número 7. Estresse financeiro e pressões de estilo de vida. O estresse financeiro é uma das principais causas de tensão em um casamento, especialmente à medida que o casal envelhece e enfrenta a responsabilidade de garantir o futuro financeiro. À medida que os anos passam, muitos casais se deparam com a difícil tarefa de economizar para a aposentadoria, enquanto lidam com as despesas diárias. Além disso, o peso das dívidas, como empréstimos estudantis, hipotecas ou cartões de crédito, e o custo crescente para criar filhos, podem parecer um obstáculo financeiro insuperável. Quando as prioridades financeiras não estão alinhadas no relacionamento, as diferenças começam a criar uma divisão. Um dos parceiros pode preferir viver o presente, priorizando experiências ou bens materiais, enquanto o outro foca no longo prazo, como economizar para a aposentadoria ou comprar uma casa. Isso pode gerar tensão e frustração, especialmente quando um sente que suas prioridades não estão sendo compreendidas. As mulheres, em particular, costumam assumir a maior parte das responsabilidades financeiras da família. Elas gerenciam orçamentos domésticos, equilibram contas e garantem a estabilidade financeira da casa, filhos e até dos pais idosos. Se elas sentirem que o parceiro não está contribuindo igualmente para a estabilidade financeira, isso pode gerar ressentimento. Esse peso financeiro pode provocar uma sensação de cansaço emocional, enquanto elas tentam equilibrar a vida profissional, as responsabilidades domésticas e a preocupação constante com a situação financeira da família. Com o tempo, o estresse financeiro pode se transformar em um distanciamento emocional. Os casais podem começar a se concentrar mais nas divergências financeiras do que na conexão emocional que os unia. Sem conversas abertas e honestas sobre finanças e uma visão compartilhada do futuro, a administração do dinheiro pode deixar de ser uma ferramenta de fortalecimento do relacionamento e passar a ser um ponto de divisão, colocando o casamento em risco. Número 8. A necessidade de respeito e igualdade. Uma das necessidades emocionais mais importantes para as mulheres no casamento é o respeito. À medida que envelhecem, elas se tornam mais conscientes do seu valor, especialmente quando lidam com mudanças de saúde, envelhecimento e novas metas pessoais. Respeito, nesse contexto, vai além de um agradecimento superficial. Trata-se de reconhecer seus esforços, honrar suas decisões e valorizar suas contribuições, seja na gestão da casa, na criação dos filhos ou na construção de uma carreira. Quando as mulheres sentem que suas contribuições são desconsideradas ou desvalorizadas,
isso pode criar um distanciamento emocional crescente e um sentimento de desconexão. Muitas vezes, ao refletirem sobre suas vidas, elas percebem que precisam de mais igualdade no relacionamento, não apenas nas questões financeiras ou de tarefas domésticas, mas também na parceria emocional. Quando uma mulher sente que o respeito de seu parceiro está ausente, ela pode se sentir frustrada, ressentida e acabar se afastando emocionalmente. Esse distanciamento pode criar um vazio, dificultando que ela continue investindo emocionalmente no relacionamento. O desejo de respeito e igualdade é crucial para manter a intimidade, a confiança e a comunicação entre os parceiros. Quando essa base de respeito é perdida, o relacionamento pode se tornar desequilibrado e a mulher pode se sentir cada vez mais isolada emocionalmente. Número 9. O desejo por mudança e novas experiências. À medida que as mulheres envelhecem, o desejo de mudança e novas experiências muitas vezes se torna uma força poderosa. Depois de anos dedicados a criar filhos, construir uma carreira e gerenciar responsabilidades cotidianas, muitas mulheres começam a perceber que há mais na vida do que a rotina diária. Quando os filhos crescem e ganham mais independência, o desejo por aventuras, crescimento pessoal ou até mesmo um simples escape da rotina pode surgir. Esse desejo de mudança pode se manifestar de várias formas, como a vontade de viajar, aprender novas habilidades ou simplesmente sair da zona de conforto para experimentar o novo. Muitas vezes, esse impulso vem com a consciência de que a vida é finita e que existem inúmeras experiências fora do que é conhecido. As mulheres podem se questionar se estão vivendo de acordo com suas paixões e desejos, e essa reflexão pode se tornar um catalisador para grandes mudanças. Entretanto, essa busca por mudança pode gerar tensão no casamento, especialmente se o parceiro não compartilha ou não entende esses desejos. Se o marido resiste à ideia de mudança ou prefere manter tudo como está, a mulher pode sentir que está presa em uma vida que já não a satisfaz. Esse sentimento pode criar um distanciamento emocional, já que suas necessidades por novas experiências podem ser vistas como uma ameaça ao relacionamento. Quando esse desejo de mudança não é apoiado, a mulher pode sentir frustração, solidão e um crescente desejo de reavaliar sua relação. Se não houver compreensão, comunicação e apoio mútuo, esse desejo de mudança pode colocar o casamento à prova, tornando-se uma fonte de insatisfação, ao invés de um caminho para o crescimento conjunto. Ao longo do tempo, é natural que os relacionamentos passem por mudanças, sejam elas motivadas por desafios práticos, expectativas em transformação, desconexões, conflitos emocionais não resolvidos ou crescimento pessoal. Mas uma boa notícia é que, com empatia, comunicação e esforço conjunto, os casais podem fortalecer sua conexão e reconstruir sua relação, redescobrindo a cumplicidade, a admiração e o carinho que os uniu. O amor evolui, e quando ambos desejam crescer juntos, o relacionamento pode se tornar ainda mais forte e significativo ao longo do tempo.